Ministro, vamos entrar um pouquinho em política também. O senhor é sempre consultado aí no que diz respeito, né, à articulação, eventualmente, foi governador, tem trato nesse assunto. Cada macaco no seu galho, disse o presidente Lula. O senhor deve ter acompanhado sobre essa recente crise envolvendo o IOF. Lula foi além e disse que ele não governa, governo, presidente, sem o Supremo Tribunal Federal. O senhor concorda e a que o senhor atribui essa posição do presidente? Há uma dificuldade da articulação no Planalto? É a falta de base? É a base que se diz independente? Onde é que está o problema na política do governo hoje, ministro? Não, primeiro, Tainá, eu acho que eu sou um ferrenho defensor do diálogo. Sempre foi meu estilo quando fui governador e é o que eu sempre acredito na construção. Claro que a democracia é isso, você pensar diferente, mas você construir consensos, você tentar construir caminhos e pontes para, e no caso da governabilidade de um país. O presidente Lula é uma pessoa de diálogo, é uma pessoa que tem boas relações com todas as áreas e principalmente com o Congresso Nacional. O que esse episódio específico, e é claro que a demonstração dessa boa relação é a prova de vários projetos que foram aprovados durante esses 2 anos e meio do governo, nessa relação Congresso e Poder Executivo. E o maior exemplo dele é a reforma tributária, quantos anos a reforma tributária estava aí, e foi com um diálogo, com uma forma transparente, com respeito aos poderes, que se construiu os caminhos. O fato isolado dessa questão do IOF, o que o presidente Lula está fazendo é simplesmente garantindo uma das prerrogativas que é do presidente da República, que é fazer decretos, E o Congresso Nacional só pode derrubar um decreto a partir do momento que ele seja inconstitucional, se ele cometeu alguma inconstitucionalidade em relação a esse decreto. Mas o que a gente viu de fato foi simplesmente o Congresso ser contra o decreto e derrubar o decreto. Então, você acaba abrindo uma prerrogativa enorme das condicionalidades de um presidente da República. Então, o que o presidente está fazendo é pedindo ao Supremo Tribunal que avalie se o decreto que o presidente emitiu em relação ao IOF é inconstitucional. Então, ele não está questionando a decisão do Congresso, está questionando, está querendo que o Supremo avalie se o decreto é constitucional e se vale, e é uma prerrogativa do presidente da República. Eu acho que eu defendo que o presidente, as relações precisam serem retomadas pelo bem do país, pelo bem do país. Então, eu acredito na própria declaração do presidente Lula, disse que quando retomar agora da Argentina, e ele vai presidir o BRICS esse final de semana, ele vai retomar o diálogo com o presidente Hugo Mota e o presidente Alcolumbre para a gente restabelecer a construção, porque, repito, o que está em jogo é a nação, são os brasileiros e brasileiras. E é preciso também lembrar que quem foi eleito para governar o Brasil foi o presidente Lula. O presidente Lula foi eleito em cima de propostas, de plataformas que foram apoiadas e ganhou a eleição. Então é importante também de compreender o poder do presidente da República na execução da governabilidade. Eu sempre repito, sempre defendo que haja esse processo sempre de diálogo, de respeito, respeitando a autonomia dos poderes, mas que a gente possa construir os caminhos importantes para o país. Ministro, o presidente Lula tem adotado um discurso de buscar a justiça social e justiça tributária. O senhor vê que este argumento vai ser possível ajudar o presidente Lula e o governo a recuperar a aprovação? Não, eu vejo o seguinte, Jussara, desde o início que o governo do presidente Lula tem apresentado ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira, é que é preciso ter justiça tributária, justiça fiscal no Brasil. O que acontece no Brasil hoje é que uma minoria que é muito rica, o Brasil é um dos países mais desiguais do planeta. É um dos mais países, ou seja, a camada, uma grande maioria mais pobre e uma minoria muito rica. E essa minoria, que hoje praticamente, quando a gente vai falar para mim imposto de renda, não paga imposto de renda no país. É uma minoria que tem mais e que paga menos, e a grande massa trabalhadora paga os impostos e paga, é o trabalhador liberal, o servidor público que já vem descontado na folha, enfim. Então, o que ele está propondo é uma reforma mais justa, são reformas tributárias que sejam mais justas, que mexam com os supersalários, que mexam com os que estão mais ricos no Brasil, para pagar a conta dos mais pobres.
para que esses mais pobres possam ter dignidade, possam ter melhor saúde, possam ter melhor educação, possam ter melhores condições, possam ter habitação, a casa própria para morar. Então, essa é a discussão que nós temos que fazer no Brasil. Não dá para o país que tem renúncia fiscal hoje, que chega da ordem de 800 milhões de reais, que vai ser ampliado, inclusive, esse ano, né? Enquanto a gente não consegue garantir programas sociais importantes, como é o Bolsa Família, como é o Minha Casa Minha Vida, como é a garantia da isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais no Brasil, que precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. Então, nós estamos falando é isso. Nós estamos falando de uns juros que hoje chega a 15% do Brasil, que o Brasil tem que pagar 1 trilhão no próximo ano de juros da dívida pública por conta desses juros altos. Então, é esse debate que o Brasil precisa fazer e fazer reformas estruturantes importantes para poder garantir as melhorias e garantir os programas importantes para a população brasileira. Uribe. Para garantir isso, que a gente precisa cortar da educação, programa da educação e garantir os investimentos importantes na educação brasileira.